Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devoto de Fátima. Hoje no nosso vídeo vamos conhecer e vamos relembrar a importância que é a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Uma mensagem que apareceu aquelas 3 crianças, deixou uma mensagem tão importante que faz nos compreender toda a situação que se encontra hoje. Podemos afirmar com toda certeza, Fátima é a nossa grande esperança. Ela já tinha previsto toda essa crise de fé que se abala o mundo hoje, a crise, provavelmente, essa doença do coronavírus, as suas consequências e etc. Nossa Senhora já tinha nos avisado, ela tinha nos dado o remédio, ela tinha nos mostrado que viria catástrofes, mostrado que viria perseguições. Mas será tarde demais? Ou será ainda teremos que ter esperança? Teremos que ter esperança naquela que nós ponhamos por toda a esperança possível e que com certeza Nossa Senhora nos atenderá. Por isso que esse vídeo vai mostrar como é importante a mensagem de Fátima e nós vamos ver como que a solução que Nossa Senhora dá para corrigir esse mundo, a cada vez mais possa cumprir aquela promessa, a promessa que o próprio Deus mandou Sua Senhora, Sua Mãe e Mãe Nossa, Nossa Senhora, para que possa dar um jeito para corrigir, para que as almas realmente cumpram a sua missão nessa terra. A missão nessa terra não é viver nessa terra, não é viver eternamente nessa terra. A vida eterna é o nosso fim, esse é o nosso objetivo. Esse sim é a grande promessa que Nossa Senhora dá. Aqueles que querem a vida eterna, cumpra, siga o que Nossa Senhora de Fátima. Porque ela pediu 3 coisas: oração, penitência e emenda de vida. E nós vamos ver nesse vídeo como é bonito uma frase muito interessante, é um dito popular: amigo certo se define nas horas incertas. Nós estamos aqui, percebemos que devemos ter, ante tudo, esse amigo certo é aquele amigo que ama a Deus, que é amigo de Deus, aquele que está no estado de graça de Deus, quer propagar a fé de Nosso Senhor, quer difundir as verdades de Nosso Senhor e, ante tudo, quer salvar as almas. E aí sim, os amigos de Deus certos serão aqueles que serão nas horas incertas, se manifestarão. Então, fique em nosso vídeo, acompanhe então, começamos hoje o nosso programa Devotos de Fátima. Como eu tinha dito, a mensagem de Fátima é uma mensagem especial, é importante. Nós geramos de uma consequência de 4 grandes aparições: Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de La Salete, da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora de Fátima, 1917. Nosso Senhor quer algo especial, quer que Nossa Senhora seja o caminho para resolver todos os problemas do mundo. Mas não é só resolver os problemas do mundo, fazer que os homens compreendam a importância do que porque foi criado. Será que nós teremos aqui, Nosso Senhor criou para essa vida? Será que viveu para viver nessa terra? Ou será que nos chamou, criou para o céu? Muitas vezes, no dia a dia, muitas vezes nós deixamos de lembrar desse fator importante. Qual a razão da nossa existência? Por que eu existo? Será que termina depois de morrer? A morte está muito mais perto agora, quando, infelizmente, o coronavírus está deixando evidente levantar esse problema, um problema de fé, de consciência, um problema de alerta, um problema importante, a vida é passageira. O homem não viverá nessa terra a vida toda. Dizer que querer se apegar para continuar essa vida, estendê-la, é apenas uma ilusão. É apenas uma coisa que vai ser pouco tempo. Mas o céu, a promessa que Nossa Senhora nos dá é algo eterno. É algo que não tem limite, é algo que não vai terminar, não vai enjoar. O céu não se enjoa como aqui na terra, não terá provação, mas teremos ao lado de Deus a própria visão beatífica de Nosso Senhor e de Nossa Senhora dos Santos. E daqueles justos que fizeram nessa terra aqui um vale de lágrimas. Eles não foram heróis, eles não quiseram ser heróis. Eles foram heróis porque eles amaram mais a Deus do que a si mesmo. Eles amaram sacrificar a sua vida, tudo, para a glória de Deus. E assim por isso foram heróis de Deus. A santidade Nosso Senhor pede todos nós, exceto quem dizer isso, infelizmente, não está sendo um amigo de Deus. Todos nós
Nosso Senhor quer que todos nós sejamos santos de altar. Essa expressão antiga, não sei se todos conhecem, é não ser o santo apenas desconhecido, não o santo seja conhecido, mas que esteja no altar, que todos sejam venerados, pedir a intercessão do céu. Isso sim, porque se nós não fazemos apostolado para nós salvarmos o próximo, esse apostolado é em vão. É um apostolado de aparência, é um apostolado que quer holofote, é um apostolado que quer se apresentar como um católico, mas se não está disposto a sacrificar para o próximo. Então esse é o motivo da mensagem de Fátima, um dos pontos disso é a renúncia que nós temos que ter, desapegar dessa terra, para nós termos um verdadeiro desapego e ser beneficiados do céu. Então, todos se lembram, por isso que nós pedimos agora, nós vamos oferecer essa missa, agora de sábado, para nós pedirmos realmente que Nossa Senhora nos obtenha, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos santos padroeiros de Fátima, a realmente compreensão da missão que nós temos. Nossa Senhora de Fátima é a nossa grande esperança diante de toda essa calamidade que ela já tinha nos advertido, ela já tinha dado um remédio. Nesse vídeo vamos compreender que remédio foi esse, mas antes, por isso que eu queria que peça, escreva-se, liga para o 0800 608 6246 para colocar nas intenções da missa nesse sentido. Essa missa será especialmente para que as almas peçamos força a Nossa Senhora nessa circunstância que se agrava atualmente. Mas como eu tinha dito, eu quero dizer uma coisa muito interessante, muito importante, Para nós mostrarmos se Nossa Senhora Deus deu o remédio, é porque infelizmente nós estamos doentes. Essa mensagem não só foi para 1917, foi para 2020, para 2050, para 2000 e tanto, vai ser para a vida toda, porque é a mensagem de Nosso Senhor. É a mensagem que ele atendeu como homem, como Deus, praticou as virtudes em grau heróico. Agora, se nós estamos doentes, dizem, no meio médico, um dos pontos principais para o paciente se curar, ele tem que compreender que está doente. 90% da cura dele depende disso. Os 10% vai ser remédio. Mas se ele não compreende que ele está doente, não adianta dar remédio. O psicológico dele, não, eu estou salvo, eu estou bem, eu já estou bem, não. Nós temos que compreender o lado doente que a humanidade está e que os homens estão. E que Nossa Senhora vem nos dar o remédio e que nós devemos pegar e nós amarmos, abraçarmos verdadeiramente. E o objetivo desse vídeo é tratar da importância, por isso que a mensagem de Fátima é a nossa grande esperança, principalmente para os dias atuais, pela situação dessa crise de fé que ocorre hoje. Por isso que eu vou explicar um pouquinho que Nossa Senhora de Fátima falou e vamos aplicar a situação atual, para nós ver, eu vou fazer quase um tratamento aqui psicológico. Será que o mundo está bem ou está mal? E em que ele está mal? Então, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, ela aparece na terceira parte, na terceira aparição, 3 de julho, ela revela o segredo de Fátima. E quando ela revela o segredo de Fátima, ela põe várias verdades e vai confrontar toda uma mentalidade que hoje ainda permeia nos dias atuais, até mais, de querer se apegar nessa vida eterna, nessa vida aqui, deixando a vida eterna de lado, deixando Deus de lado, deixando os sacramentos de lado, deixando a vida sobrenatural de lado e apenas tentar se fazer de tudo para que nessa terra viva consuma-se até o último segundo da existência. Então Nossa Senhora fala, ela confirma um dogma de fé. Vamos começar a tratar aqui os sintomas de que a sociedade hoje está enferma, ela está doente. Nossa Senhora vem mostrar uma verdade. Qual foi a verdade? Que é uma confirmação de um dogma de fé que todos os católicos devemos acreditar, se nós negarmos, deixamos de ser católico, é o dogma da existência do inferno. Nossa Senhora mostrou o inferno para aquelas 3 criancinhas. Olha o que Nossa Senhora fala. Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Infelizmente, é uma realidade. Os pobres pecadores vão para o inferno. É uma verdade. Para salvar, olha o remédio. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. É Nossa Senhora falando para a irmã Lúcia, que descreve. Então, Nossa Senhora quer que o mundo tenha uma devoção ao imaculado coração de Maria, ao imaculado coração de Nossa Senhora de Fátima.
Se fizer o que eu vos disser, então quer dizer, é condicional. É como um médico. Todo mundo vai no médico hoje porque o corpo não está bem, né? Se você não tomar esses remédios em horas, isso não vai adiantar. O tratamento não será válido. Não adianta você ter o remédio guardado na gaveta ou na sua casa, mas não, mas eu tenho remédio lá, a qualquer momento eu posso usar. É a mesma coisa como se fazemos da mensagem de Fátima simplesmente um remédio. É um remédio que não usamos. Isso é um ponto interessante. Então Nossa Senhora coloca uma condição. Se fizerem o que vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Quer dizer, mais do que pela paz na terra, era para salvar as almas. Por quê? Estava em plena guerra mundial. Morriam inúmeras pessoas. Lúcia, em outra ocasião, falava que as almas do inferno iam como as folhas das árvores do outono na Europa. O outono na Europa, as árvores não ficam os galhos. Não fica as folhas, só fica muitas vezes os galhos, com alguma outra folha. Quer dizer, Nossa Senhora estava mostrando que era uma realidade tremenda. As almas estavam indo para o inferno. Eu vou comentar. Então, mas Nossa Senhora deu a solução. Ela deu remédio. Se estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração, essas almas serão salvas e terão paz. E Nossa Senhora disse que essa guerra vai acabar. Isso para alimentar os devotos, realmente devotos de Nossa Senhora, devotos católicos. Quando ele vê a vida nossa, que não é uma vida puramente temporal, uma vida que nós vamos viver aqui na Terra, temos que se preocupar, porque é nessa vida que vamos definir se vamos para outra. Outra não vamos, ou vamos para o céu ou não vamos para o céu. Vamos se condenar no inferno. Mas se não deixarem de ofender a Deus, é como dizer, como um doente. Não adianta você estar gripado, você vai para o relento. Não adianta, se não parar de ofender a Deus, você está tomando remédio, está rezando, mas está continuando a ofender a Deus. No reinado do Papa Pio XI, começará outra pior. Nossa Senhora previu uma Segunda Guerra Mundial. No reinado do Papa Pio XI, Nossa Senhora foi cirúrgica. Porque, conforme alguns historiadores, foi no reinado do Papa Pio XII. Porém, quando Hitler invadiu a Áustria, aquilo ali foi o marco inicial da Segunda Guerra Mundial. E foi no reinado do Papa Pio XI. Então, Nossa Senhora viu os bastidores, ela viu o profundo. Então, aqui mostra como Nossa Senhora vai dizendo, ela dá o remédio, ela dá os sintomas da doença, ela mostra qual o fim que a doença vai levar, e ela, de tudo, quer a solução. Então, uma das primeiras soluções que Nossa Senhora dá, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E essa adoração ao Imaculado Coração de Maria, ela implica ser verdadeira desde que nós paramos de ofender a Deus, desde que nós evitamos o pecado. Hoje fala do problema que o coronavírus está matando. O que está matando mais? O que matar o corpo diante do que matar a alma, diante da eternidade? Essa é a preocupação que Nossa Senhora. Hoje o homem está muito materialista. A influência do comunismo que Nossa Senhora fala, penetrou nos meios católicos de uma profundidade enorme. O preocupado é que está morrendo 1, 2, 3, 4. E a salvação desses 3, 4, 5, 4? Não. Quer dizer, como a Nossa Senhora está preocupando aqui, ela não está preocupada que a guerra matou, o índice de cidade destruída que ela vai dizer, mas é o que? As almas vão se perder, salvar-se-ão muitas almas. Nossa Senhora quer salvar as almas. E eu pergunto a você, você também quer salvar as almas? Primeiro comece a salvar a sua alma. Primeiro comece a, de tudo, entender o que Nossa Senhora pede de Fátima, que vai pedir aqui. Então, Nossa Senhora condia, quando vides uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de que Deus vos dá, que vai punir o mundo pelos seus crimes. Quer dizer, Nossa Senhora tinha dito que um ano antes da Segunda Guerra Mundial implodir, teve uma aurora boreal. E ela disse, sabei que esse sinal, porque não atenderam, não tiveram disposição de alma, de salvar as almas, de salvar suas próprias almas, a cólera de Deus, a justiça de Deus para a salvação desse mundo tinha que mostrar, veio a Segunda Guerra Mundial. Isso a Nossa Senhora está dizendo. Isso aqui não é ilusão minha, ou de um padre, de alguém, não. É a própria Mãe de Deus revelou aos pastorinhos e que a irmã Lúcia descreveu. Ela fala, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dá,
de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome, da perseguição à igreja e ao Santo Padre. Quer dizer, Nossa Senhora vai catalogando quais os sintomas, qual foi a causa da doença que a humanidade está. É porque ela vai ser punida. Os sintomas de desfalecimento da humanidade será pela guerra, pela fome e pela perseguição à igreja. Agora eu vou citar agora como queria aplicar hoje. A perseguição na igreja é grande? Vejamos, na Europa, na Itália, a proibição dos sacramentos foi uma coisa totalmente... Aqui no Brasil recente, tem uma norma no estado de São Paulo, dia 20 agora saiu, deixa eu pegar aqui, é um negócio puxado, uma decisão judicial proíbe todas as missas celebradas, sacramentos, em todo o estado de São Paulo. Isso, infelizmente, vai aumentar por toda a nação. E eles começam a avaliar aqui que é por causa dos templos evangélicos, etc. Não, essa lei principalmente é persecutória aos católicos, por um simples motivo. Quem sabe um pouquinho de história vai acompanhar. A filosofia, a doutrina protestante, ela é totalmente oposta, diferente da doutrina católica. Alguns dizem que cristianismo, cristão é a mesma coisa. Não é. Por exemplo, a relação de salvação de um protestante é Deus e ele. O Deus e ele, é teto a teto. Porque ele mesmo se salva. Ele não precisa das obras, ele precisa apenas crer. Então os templos, aqui para o Brasil principalmente, não quer dizer que em outros países tenha templo, mas esses templos que tenta aparecer como uma igreja católica, pode ver, em São Paulo tem até igrejas góticas, que são templos protestantes, que são igrejas góticas, tem pintura, tem tudo. Mas as imagens, como Nossa Senhora, imagem Nossa Senhora, eu esqueci de lembrar, por causa dessa mensagem, eu trouxe aqui para todos também estar rezando, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, réplica da imagem que em 1970 foi feita, a irmã Lúcia viu, e ela em 72 verteu lágrimas. Eu vou explicar porque eu quis trazer essa imagem, por causa de mostrar a beleza de Nossa Senhora e que ela nos interceda, nos cubra com o seu manto, e nos ajude também a ter luzes, sabedoria, em virtude de coragem, diante de calamidade que hoje, no momento, estamos passando. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E aí acontece que eles não têm essa relação. Os sacramentos, a Igreja Católica, ela dá importância do lado social dos homens, da salvação das almas. Os sacramentos, se pode perceber, um simples batismo precisa de ter pelo menos uns 3 pessoas, 4, né? O padre, os 5, o padre, a mãe, o pai está segurando a criança e os padrinhos. Então, a vida social em conjunto é um fundamento, é profundo na vida da igreja. O protestante ele não tem, é ele só. Ele vai lá porque aqui no Brasil o espírito católico é tão profundo no povo que se não tiver um local que esteja todo em conjunto pedindo a Deus, eles não entendem. Ninguém vai ser santo em casa. Todo mundo vai ser santo apoiado um no outro. Até mesmo porque um dos fundamentos da fé católica, você tem que ter fé e ter boas obras. Se só fé, fica protestante. Só obra, só fica materialista. Então nós temos que ter a fé e a obra. E muitas vezes fazer a caridade, você fazer a caridade para consigo mesmo, isso não é caridade. Para consigo mesmo você faz, mas a caridade mesmo é fazer para com o outro, para com o próximo, né? Então, é um fundamento que essa lei é persecutória pelos sacramentos. As igrejas, o problema da questão religiosa está se reacendendo no Brasil e no mundo. E as consequências trágicas virão. Por exemplo, outro ponto que é triste, porque essa lei, por que proibir isso? Quando os metrôs estão livres, os ônibus, os shoppings agora vão ver se se fecham, toda a vida, por que tem que ser as igrejas? E depois, os hospitais estão cheios. Eles parecem que a igreja parece que é uma fonte tremenda de difusão de vírus. O Senhor sacramentado, ele é a fonte. Meu Deus, vemos agora Lourdes, que foi fechada na França. Eu tive em 2009 lá,
os antes de mim que entraram na banheira lá, coisa totalmente respeitosa, uma coisa, uma oração ali, se reza com um espírito muito elevado. Eles estavam com a perna cheia de pus, cheia de desculpa dizer aqui, era a forma que fiz o ato de fé ali, na hora que eu rezar Nossa Senhora. Mas cheguei, não aconteceu nada, tomei a mesma água, o banho na mesma água daquela pessoa que estava pedindo uma cura, que era um problema de físico, um problema de doença. Chegou, nunca. Mais de 100 e tantos anos, Lourdes nunca teve uma infecção por causa da água de Lourdes. Aqui mostra o problema do pecado ou a crise que Nossa Senhora de Fátima levanta, que é a crise de fé. As pessoas estão perdendo a fé. Uma ocasião que foi ocasião de graças, que até hoje eu acho que era possível até as pessoas que estavam em coronavírus ir lá pedir a cura para Nossa Senhora e Nossa Senhora poderia conceder. Não, foi tolhido, foi fechado ali. Ah, mas isso é uma revolta, de forma alguma. Eu estou mostrando um pouco como Nossa Senhora falou de Fátima. O santuário de Fátima está fechado. Os lugares estão fechados. Os homens estão numa situação. Mas Nossa Senhora de Fátima falou. Né? Uma perseguição à igreja e ao Santo Padre. Não teve agora, por exemplo, outro fato, né? Até outros aspectos humanitários, um cardeal em Vaticano rompeu, abriu a igreja, porque era para os moradores de rua que não tinham lugar. Que a resposta é, vai para a rua, mas que é dos moradores de rua? Vai que rua? A casa deles é a rua. Então abriu e fugiu. Depois o próprio Papa andou na rua, rezou, que não pode. A igreja, nessa ocasião, ela fundou a instituição que foi os hospitais. Agora são os hospitais civis, estão proibindo os freiros, os padres da assistência espiritual. Um exemplo também que podemos levar é os padres doentes, eles estão proibidos na Itália lá e ficam confinados. Se já estão contaminados, por que não dão assistência espiritual para os que estão doentes? Eles estão precisando na hora ali. Não pode. Perseguição. E os que estão bons, por que não atendem os que estão bons? Eu digo principalmente os doentes, que já estão doentes. Tem uma notícia triste aqui para ver. Vários padres na Itália morreram. Eles mesmos não puderam nem receber os sacramentos no outro lugar com o padre. Será que não podia pegar uma cadeira de roda? Poxa vida! Uma pequena cadeira de roda e levar o padre ali, já que os estão contagiados, e confessar o da extremunção. Aqui, mata dezenas de padres no norte da Itália, conforme a AFP Notícias. Quer dizer, os religiosos, no final, o governo proibiu a celebração de missas, casamentos e funerais. As almas estão à deriva, sem os sacramentos. Ah, mas você está pedindo uma temeridade? Não, estou pedindo não. Aqueles que já estão doentes, qual é o problema? Até o sacerdote, ele tem uma ambição grandiosa. A salvação dele é muito mais difícil de qualquer fiel. Ele está ali perdendo a ocasião de cumprir que não Senhor, quem salvar uma alma terá sua alma salva. Está sendo tolhido de fazer aquela missão que Deus impôs à humanidade. Isso na época deu guerras, impor que a igreja não cumpra sua missão na sociedade temporal. O Estado ateu está perseguindo. Isso aqui também no Brasil está começando a fazer. Nossa Senhora de Fátima advertiu. Não sou eu que estou dizendo. Em contrapartida, Nossa Senhora fala aqui, continua. Ela fala, para impedir, verei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados. Olha o remédio. Esse é um dos grandes remédios. Mas como todos os remédios, de inúmeras vezes Nossa Senhora apareceu, não foram atendidos, não fizeram o que Nossa Senhora pediu. A consagração da Rússia foi várias vezes feita e não foi conforme Nossa Senhora pediu em Fátima. E quando foi feita, a irmã Lúcia disse que já era tarde. A Rússia já tinha espalhado seus erros pelo mundo. E a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados são grandes promessas que Nossa Senhora promete, não morrerá nessa desgraça, terá atendido no final da sua vida. O que ela pede? Que a pessoa confesse no dia. Pode ser 8 dias, outro depois, Nossa Senhora advertiu, comungue nesse dia, reze um terço e também medite 15 minutos da meditação
da vida do nosso Senhor no Santíssimo Rosário. Fazendo esses 4 atos com o fim de desagravar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora promete, até decorei as palavras dela, olha o que ela diz: darei todas as graças necessárias para a salvação de suas almas. Infelizmente, que estou dizendo confessar e comungar, infelizmente hoje está quase impossível. Só com um padre muito heróico que possa estar fazendo aí. E por isso nós estamos a rezar essa missa, é para rezar principalmente pelos padres heróis, pelos padres que vão se ajudar à salvação das almas. E então, rezamos para que todos esses, porque eles têm que se motivarem, que as almas estão se perdendo. Que em 1917 as almas estavam caindo com folha e coisa, imagine hoje. Nós estamos numa situação, tem alguns, né, que podem falar, não, mas nós não vamos ficar em casa. Mas quantas almas não estão na amizade de Deus, não estão na graça de Deus, e que nessa situação, assim como um dilúvio, a situação apertou, eles poderiam estar indo à igreja, à confissão. Confissão é uma parada, ninguém vai ter contato com nenhum não, fica na porta da igreja atendendo as confissões. Porque tanto tem um perigo de pegar a doença, pelo amor de Deus. Por isso, o amigo de Deus se define nas horas incertas. E aqui, se atenderem os meus pedidos, olha o que Nossa Senhora confirma, e quando Nossa Senhora fala, é verdadeiro. A Rússia se converterá e terão paz. Eu vou explicar o que é essa Rússia, que tanto Nossa Senhora Fátima fala. Se não espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. É tremendo aqui. As consequências do caso que o vírus aqui é o pecado da humanidade é pior do que o consequência do vírus. O que Nossa Senhora fala? Se a Rússia se converterá porque tivesse feito a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e difundido a devoção dos 5 primeiros sábados, comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se tivesse atendido isso, quem quiser saber o que é comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados, escreve aí embaixo que depois no vídeo eu faço especial, simplesmente por isso, porque depois Nossa Senhora aparece para Lúcia e a irmã Lúcia depois vai dizendo quais são os pontos, muito claro, por que são 5, é muito bonito, porque são as invocações e perfeições de Nossa Senhora e quais são as situações que você pode confessar hoje, não, etc. É muito bonito. Escreva, quem quiser que eu possa fazer um vídeo especial sobre a comunhão reparadora dos primeiros sábados, eu faço com todo gosto. Então, promover guerras e perseguição. Vamos aplicar para hoje. Não sei se todos souberam, sábado agora, o ditador da Coreia do Norte jogou 2 mísseis no mar do Japão para passar. O que é isso? Está todo mundo se comovendo no caso do coronavírus, no mundo todo, e está brincando? Então, quer dizer, o problema de guerra não está longe. Perseguição à igreja, eu acabei de dizer, a igreja ela está realmente tolhida a sua ação de pregar o evangelho a todas as nações, de manifestar, de fazer seus sacramentos públicos. Quantas almas estão ali? Quando a história da igreja, precisa falar inúmeras vezes, depois eu vi de São Gregório Magno, o Papa, que enfrentou o anjo de São Miguel, estava dizimando a população por causa de uma peste, por causa dos pecados, e ele vai em oração, em procissão, descalço, cinza na fronte, na face, e encontra São Miguel, por isso que é o Monte São Michel, e ali, Castelo de Ângelos, que ali ele guarda a espada e aí faz uma aliança com o Papa, e aí Nosso Senhor reparada as ofensas e aí acaba toda a peste. Então são fatos bonitos que santos se dispuseram, foram heróis, porque herói você não planeja ser herói, a situação pede ser herói. E tem uma coisa, um ressalvo que eu faço aqui, para não ser mal entendido, e também tem muita gente que má fé, que quer quebrar um pouco, mostrando a importância do sacramento, a importância da missão da igreja. Tem um princípio que eu aprendi quando novo, ouvi do professor Plínio Corrêa de Oliveira.
Ele falava que a ação que ele via, que a igreja sempre, as ações dela, ela era norteada, guiada por duas virtudes. E depois vi que todas as ações nossas deveriam ser guiadas pelas essas duas virtudes. Qual é a virtude? É a virtude da prudência e da coragem. Virtude da prudência e da coragem. E ele falava, se só tivesse uma, estava errado. Se só tivesse a outra, estaria errado. Por quê? Se você só ter prudência, o que você vai levar? Você vai levar a covardia. Aquilo que deveria ser feito, você põe lá prudência, não vai fazer. Se também, pelo contrário, só fizer ter coragem, vamos fazer isso aqui, você vai dar engato à loucura. Aqui, o que se propõe, eu quero ser fiel a Nossa Senhora, a doutrina católica, que essas duas virtudes que a igreja explicitou, a coragem e a virtude devem se andar junto. Assim como a virtude está no meio. Você tem que ter coragem, tem que ter prudência. A coragem e a prudência. Para um padre que já está contaminado, ajudar aqueles que estão contaminados, tem prudência e coragem. Aquelas outras formas que criam outras formas para que os outros recebam os sacramentos, tem que ter prudência e coragem. Ninguém quer afirmar que, por exemplo, está se pedindo aqui que entre nas igrejas e espalhe, todo mundo trisque no outro, faça uma coisa mais prudente, só coragem. Claro, seria louco, seria insano. Mas se também ficar acovardado, ficar na situação de que não pode fazer nada e não está disposto a salvar as almas, eu digo isso que a situação de um leigo como eu é bem diferente de um sacerdote. O sacerdote, ele consagrou sua vida, ele deu a sua vida inteiramente a Deus Nosso Senhor. E ele vai ser, como Nosso Senhor, aquele que foi mais dado, mais será cobrado. E aqui Nossa Senhora dá o remédio. Ela diz, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas antes disso eu vou falar aqui de várias, Nossa Senhora, o Santo Padre terá muito que sofrer e várias nações serão aniquiladas. Mas também fala da perseguição à igreja pela promoção dos erros que a Rússia espalharia. Nós estamos bem claro que o vírus, para deixar bem claro, esse vírus poderia muito bem ser chamado vírus chinês ou peste chinesa. Não por causa que é chinês, mas porque todos conhecidos que, assim como o vírus Ebola, foi na África. Então, normalmente se chama do local, para até identificar a raiz dos vírus, né? O vírus chinês, que se deu na China, como outros, SARS e outros, né? Esse país é um país que está sob o jugo do comunismo, a doutrina comunista. A Igreja Católica Apostólica Romana lá, ela é perseguida. Lá existe a Igreja Patriota e a Igreja Clandestina. A clandestina que é fiel ao Vaticano. A igreja é fiel ao Sumo Pontífice, é fiel à Santa Madre Igreja. E a igreja patriota, ela é dirigida, coordenada pelo Estado. Ela diz que papa, que bispo, que padre pode ser ordenado, sagrado, conforme que tenha uma ideologia em comum. Então a igreja lá é perseguida. É tremendo. Infelizmente tem acordos, muitas vezes até com o Vaticano, que estão deixando os católicos que já são perseguidos pelo Estado não têm devido reparo, devido amparo que deveria ter do Vaticano. Então é a situação que Nossa Senhora fala aqui, que os espalhará e teriam perseguição, principalmente nos países que têm um domínio comunista. Nossa Senhora fala também, pior, várias nações serão aniquiladas. Dizer que uma nação é quase um povo. Isso não se aconteceu. Isso será que Nossa Senhora vai e é algo que virá a acontecer se a humanidade começar a trilhar esse mesmo caminho, pegar esse mesmo trem desgovernado que vai contra, em sentido oposto à mensagem de Nossa Senhora, em sentido oposto a Deus Nosso Senhor, a doutrina da Santa Madre Igreja? Quer dizer, isso é algo que nós devemos pensar. É o fim que esse vírus, o vírus do pecado que a humanidade está no atual momento. Mas Nossa Senhora diz, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Nossa Senhora também, ela ensinou uma oração, que foi introduzida logo, ela continua, perdão.
O Santo Padre consagrará-me a Rússia e se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma de fé, etc. Esse é um ponto muito enigmático da mensagem de Fátima. Será que é só Portugal? Porque a situação que Portugal está não é muito de dogma de fé. Será que os outros países não? Aqui mostra o problema da crise de fé. Nossa Senhora, nessa frase, ela mostra que nós estamos passando uma crise tremenda de fé. Onde, numa época, nós tínhamos Santa Jacinta, Santa Francisca, aquelas pequenas crianças que deram o exemplo de uma santidade, de um amor, morreram. Vocês todos sabem, os 2 pastorinhos morreram pela gripe espanhola. Essa gripe que matou muito mais, entre quase 100 milhões na sua época, que ou comparado com o coronavírus, é fichinha coronavírus. Mas essas próprias crianças foram vítimas. Nossa Senhora permitiu eles para a imolação, para os próprios pecados e, mais de tudo, pelos pecadores se converterem. E aí Nossa Senhora introduz aquela frase, ela fala: quando rezai o texto, dizeis depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quer dizer, o perigo de ir para o inferno é verdadeiro, é próximo, é iminente. Levai as almas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Eu fiz um vídeo, pode entrar no playlist do Boletim Devoto de Fátima, sobre essa oração. Mais para frente, a irmã Lúcia, Nossa Senhora explica por que sentido, que significados profundos são essa oração. Aqui, eu já falo de antemão, é principalmente as almas que estão à mercê de morrer e colocar em jogo sua salvação eterna. Essas mesmas que hoje estão morrendo nos hospitais, morrendo muitas vezes em casa, a maioria nos hospitais, sem um auxílio espiritual. Então vamos rezar. Quando você rezar seu texto de oração, pense, reze por essas almas, reza que elas estão em perigo, que Nossa Senhora dê uma contrição perfeita, porque o sacramento está difícil. Nós vamos rezar por elas. E aí depois, Nossa Senhora também... Por que eu falo isso, rezarmos por isso? Porque tem até uma definição que eu estava lendo no livro Mística Cidade de Deus, de Sora Maria de Águeda. Ela dá a definição de virtude. Olha que bonito. A virtude é um hábito que adorna, enobrece a potência racional da criatura e a inclina à boa operação. A virtude é um hábito que adorna e enobrece a potência racional da criatura e inclina uma boa operação, uma boa ação. Aqui resume a doutrina católica: fé e obra. Só fé sem as obras, nós temos uma mentalidade protestante. Só as obras sem a fé, temos uma mentalidade materialista. Nós temos que ter a fé e as obras. As obras nossas serão boas, mais nobres, mais virtuosas, na medida que nossa fé é pura, verdadeira, constante e grandiosa. E a nossa fé será grandiosa coisa na medida que nós produzimos boas ações. Porque para Deus, a fé ela não é um latifúndio improdutivo. Ela produz aquele amor. E é por isso que eu rezo de modo especial para que todos os sacerdotes, esses que morreram, muitos deles também, tem muitos sacerdotes que estão fazendo a ajuda das missões e estão possível fazer, que morreram vários lá, e que possa não só inspirar primeiramente os novos, os seminaristas, que compreendam a sua missão. Se for disposto Deus pedir um sufrágio, um sacrifício, tenha essa alma, peça força a Nossa Senhora, que Nossa Senhora dará. Mas eu vou falar do remédio Nossa Senhora. Nossa Senhora também fala na terceira parte do Segredo de Fátima, que Nossa Senhora mostra a intercessão que ela está tendo. Mas será, como eu falei, Nossa Senhora de Fátima, grande esperança, será que essa esperança acabou ou ainda é possível? Eu vou comentar da terceira parte do Segredo de Fátima, quando é uma visão que a irmã Lúcia tem. Vamos se lembrar que Nossa Senhora, a Lúcia vê, como uma imagem, ela vê um anjo com a espada de fogo e apontava para a terra. Nesse momento, Nossa Senhora aparece. E com a mão direita, ela chega perto dessa espada enxamegante e o fogo da espada apaga.
Mas o anjo aponta para a terra com voz forte: penitência, penitência, penitência. Essa parte, ela fala que é como a Sagrada Escritura, algo que vai acontecer, ao acontecer numa profecia, se relaciona que é verdadeiro. Ela diz que ali, que é particularmente para mim, mais clara, que mostra que a intervenção de Nossa Senhora impedindo os castigos maiores que virão. A Mãe de Deus está intercedendo por nós para evitar calamidades. Aí continua a cena, ela já vê uma outra cena, já na terra, um bispo de branco, que ela achava que era o Papa, pela batina branca, com vários bispos cardeais, várias pessoas de várias classes sociais, junto com ele, passando sobre uma cidade totalmente destruída, parcialmente destruída, entre corpos dos lados e tudo. Quando sobe, outra cena, sobe uma montanha, bem escrambrosa, difícil, e lá na ponta daquela montanha tem uma cruz de paus toscos. E cada lado da cruz tem um anjo com a jarra de cristal. Esse bispo de branco, essa população de fiéis, passou pela cidade, sobe em direção àquela cruz e ajoelha. E nesse momento aparecem soldados que atiram tiros e setas. Seta pode ser flecha. E morrem todos, inclusive o bispo de branco. E aí aqueles anjos pegam sangue daqueles mártires e regam as almas que se aproximam. O que é essa mensagem? A interpretação é difícil, mas mostra que terá situações calamitosas na Senhora de Fátima por causa do não obedecer a mensagem de Fátima, poderá vir, morrerá sacerdotes, mas morrerá sacerdote lutando pelas almas, não é morrer no isolamento. Pode ser que esse isolamento por imolação de alma, porque são proibidos pelo Estado e que a igreja tem que lutar para isso, eles estão morrendo num certo martírio oculto, silencioso. Mas está na hora do sacerdote, da igreja, brilhar como ela sempre brilhou nessas crises, nessas calamidades. Porque se são heróis, é tentar Deus de forma alguma. Quem diz isso que é tentar Deus é ver as almas se perder, que nesse mundo, quem está em estado de graça? Quem não está na inimizade de Deus? Quantas almas estão à mercê de se condenarem? É deixar, isso sim é tentar Deus, deixar essas almas a se condenarem e poder fazer nada, na medida que você pode fazer. Né? Então essa é a súplica que eu peço a todos nós, nessa missa será feita, para rezarmos pelo sacerdote, que Nossa Senhora dê graça, luzes e ajuda do coragem, que essas duas virtudes, que eu disse, a virtude da coragem, a virtude da prudência, os guias em equilíbrio e façam serem esses grandes santos. Né? A exemplo de São João Bosco, São Gregório Magno, outros cantos santos, São Pedro Damião de Velsten, que foi na ilha de Molokai de leprosos, que se deu a cuidar dos leprosos, que sabia quem ia cuidar. Nós não podemos impedir essas almas que querem o bem das almas, que antes de tudo quer que as almas se salvem, e consequentemente sua alma será salva. Por isso, resumindo, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ela pede 3 coisas fundamentais. Ela pede oração, penitência e emenda de vida. A oração, podemos deixar o remédio, é o Santo Rosário de Deus Nosso Senhor, de Nossa Senhora, que Nosso Senhor deu a Nossa Senhora. O rosário, rezarmos mais de dois rosários, o rosário, cumprindo as condições da indulgência plenária, poderá estar recebendo indulgência plenária. Recentemente o Papa Vaticano deu a condição agora de poder receber indulgência plenária, desde que cumpra as condições. Porque infelizmente o jornal começou a falar que agora a indulgência plenária é absolvição de pecado. Não é. É apagar as penas temporais. A pessoa tem que estar em estado de graça. Tem que estar em estado de graça para receber, fazer todas as condições condicionalmente. Então, tem uns meios. Veja um vídeo aqui que aparece sobre indulgência plenária que explica com muita clareza como poder receber indulgência plenária. O documento agora vem solidificar aquilo que a igreja sempre defendeu, para possa ajudar. Vamos ver que está um pouco a mídia com maldade que sempre tem, começa a interpretar já também por quê? Existe uma orfandade religiosa tão grande que até os católicos são católicos, a igreja não sabe muito bem até os 10 mandamentos. Não sabe quais são os sacramentos, como recebe. Então, a falta de procurar a doutrina católica, de assimilar ela, é muito falho.
Isso nós temos que nos esforçar de conhecer a igreja. Nesse período, estude o catecismo, relembre o catecismo e estude a vida dos santos, para que Nossa Senhora, nessa ocasião, vai pedir um ato de coragem, um ato de amor, um ato de afeto. Oração, penitência. Essa penitência nós podemos fazer. Hoje, só o fato de não podermos receber os sacramentos, ou que Nossa Senhora nos tenha resolve esse problema, e essa penitência será também nós podemos oferecer, como o próprio documento diz, o modo de penitência. Emenda de vida. A emenda de vida é viver conforme a sua oração, essa penitência. É pensar nos novíssimos do homem. Nosso Senhor, o conselho do próprio Deus Nosso Senhor. Pense novícios e não pecarás. O que são nossos novícios? São os 4 fins últimos do homem: morte, juízo, céu ou inferno. Né? E no céu aqui podemos passar pelo purgatório. Nós praticamos a receber do urgência plenária, podemos evitar que as penas temporais tenham que ser apagadas. Então, oração, penitência, emenda de vida é a mensagem, o resumo que Nossa Senhora de Fátima pede. Pede para nós compreendermos os valores espirituais, os valores eternos, é o que nos importa. Isso aqui é uma passagem. Como Nossa Salve Regina explica bem, é um vale de lágrimas, e um vale de lágrimas mesmo. Se nós importarmos nossa alma, nós imbuirmos disso, temos essa prática da virtude, que eu posso definir aqui, que é muito bonita. A virtude é um hábito que nos adorna, nos forma e enobrece, nos eleva à potência racional das criaturas e a inclina à sua boa operação. Quer dizer, não é uma fé sem obra, uma fé tem que ter ação, uma ação de bem, uma ação profunda que Nossa Senhora nos pede. Então, nós rezamos a Nossa Senhora de Fátima nessa circunstância trágica que o mundo se apresenta, da crise de fé que assola toda a Santa Amada Igreja, né? E que Nossa Senhora nos conceda com essa fidelidade, nos mande seus anjos do céu, que acabe com essa circunstância, mas para de tudo, por amor de Deus, que as almas se convertam, se comecem a refletir, assim como em Noé, no dilúvio, as almas, como São Pedro mesmo disse, foi naquela ocasião que as almas se aproximaram de Deus. Agora vamos rezar também para que essa aproximação de Deus seja pela volta dos sacramentos, seja antes de tudo a confissão, a Sagrada Comunhão e antes de tudo todos os batismos, todos os outros sacramentos que Nossa Senhora nos pede. Então rezamos Nossa Senhora nesse grande sentido, nesse pedido de Nossa Senhora, para que Nossa Senhora de Fátima triunfe o seu Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, e que a promessa dela seja, antes de tudo, nos nossos corações, nas nossas almas, e sejamos, de tudo, exemplo vivo de devoção a Nossa Senhora. Então a todos um Salve Maria e que rezamos todos por nós. Não esqueça de colocar suas intenções para a Santa Missa, que faremos de tudo para que o sacerdote reze por todos vocês que nos acompanham e que propague esse vídeo também. Propague para o maior número de pessoas, propague para, antes de tudo, fazer o bem para as almas. Tá bom? Salve Maria!